E Cristo preferiu morrer do que deixar-nos morrer. Cristo preferiu ocupar o nosso lugar na condenação, ao invés de ver nós condenados eternamente. Só resta a nós aceitar a salvação que Cristo nos ofereceu naquela cruz do Calvário. Independentemente de quem você tenha sido e feito no passado, querido irmão e irmã, Deus ama você com um amor incondicional, querendo apenas que você lhe dê um lugar no seu coração. Muitos têm se perguntado o que devo fazer para ser salvo, como posso apagar o meu passado, como posso ser apresentado sem culpa diante de Deus. E no estudo de hoje nós vamos poder entender tudo isso, mas uma coisa você deve ter certeza, querida irmã, querido irmão, você não precisa fazer nada para ser salvo, você só precisa aceitar a salvação que já está dada pelo Cristo Jesus. Porque Cristo não veio salvar pessoas perfeitas, pessoas que se acham justas. Não! Cristo veio salvar pessoas pecadoras, pois os que não são pecadores não precisam de salvação. Então, neste momento, se você se considera pecador, se você se considera injusto, é a você que Cristo veio salvar. Cristo não veio para pessoas que não estão doentes, Cristo veio para pessoas que estão doentes. Os doentes é que precisam de médico, são essas pessoas que Deus veio para elas. E as doenças são várias, podem ser doenças espirituais, podem ser doenças sentimentais, podem ser doenças de pecado, podem ser doenças físicas. Tudo isso Cristo vai ser o nosso médico se nós aceitarmos. É Cristo, irmãos, que nos procura. Não somos nós que procuramos a Ele. É Cristo que nos procura. Você só precisa aceitar ser achado. Ele não suportou a ideia de viver longe de ti para sempre e por isso Ele veio atrás de ti. É Cristo que nos dá vida. Você recebe a vida que Ele quer te dar. Uma vida com abundância, não uma vida medíocre, não uma vida sem sentido e nem valor, mas uma vida com sentido e cheia de significado. É isso que Deus veio fazer aqui na terra. É Cristo que deseja curar você de todo tipo de doença que te atormenta, seja sentimental, seja física, uma vida cheia de pecado. É Ele, o seu médico, que vai te curar de tudo isso. É Cristo que obedeceu os mandamentos de Deus e agora quer te dar o mesmo poder. Você aceita Ele? Ele sofreu o que nós iríamos sofrer eternamente neste mundo, queridos irmãos. Ele foi desprezado. As pessoas escondiam o rosto dele. Da mesma forma que nós somos desprezados neste mundo, ele sofreu esse desprezo. Ele ficou solitário. Da mesma forma que nós nos sentimos solitários, ele sentiu essa solidão. Leia com muita atenção Isaías 53, 3 a 7. Você vai perceber a opressão que o nosso mestre sofreu. E tudo isso era o que nós iríamos sofrer. E tudo isso hoje nos traz a paz. Nosso coração é corrupto, é perverso, é nele onde ocorre o grande conflito entre o bem e o mal. Nossa mente quer obedecer e fazer o certo, mas nossas ações mostram o contrário. As nossas ações fazem justamente o que não queremos fazer. E mais que isso, queridos irmãos, todo indivíduo natural não compreende a palavra de Deus. Para ele, a palavra de Deus é loucura. Amém. Vocês sabem que isso é verdade, irmãos. Nós não fazemos esforços para fazer o mal, mas o bem precisamos ser ensinados. Quem pode mudar nossa natureza é só e somente Jesus Cristo, através do Espírito Santo, pois já estar em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que agora se tornaram novas.
Quando você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Você está reconciliado com Deus. Aquela separação que houve no princípio, quando Adão e Eva pecou e se escondeu, já não acontece. Quando você está em Cristo, você volta a abraçar o Pai. Se você decidiu aceitar a salvação em Cristo, você já é nova criatura, você já está nas mãos de Cristo, você já é justo diante de Deus pela purificação que Cristo fez em você na cruz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, os versos estão claros. A salvação nunca foi por causa das nossas obras. A salvação é pela graça. A resposta é não. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, não. Não é de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Você nunca irá chegar ao céu por causa de alguma boa obra que fez, porque em ti não habita bem nenhum. Nós já tínhamos características da natureza humana. Você é uma pessoa má. Naturalmente nós somos maus. Tanto eu, tanto você somos maus. Isso não é uma coisa que nós estamos a inventar, é uma coisa que nós lemos na Bíblia e nós confirmamos com nossas próprias ações, pensamentos e planos do nosso coração. Nós somos maus. Por isso, nunca nós iremos chegar ao céu por causa de alguma boa obra que fizemos, porque em nós não habita bem nenhum. Todas as nossas boas obras que nós achamos que são boas obras, em Isaías 64:6 diz que são como trapos de imundícias. A salvação é um dom de Deus. É Deus que decidiu nos salvar. Nós só precisamos aceitar e ter fé nele. Quando isso acontecer, queridos irmãos, aí você vai produzir frutos da salvação. Quando você aceitar a salvação que Deus te deu, não você fazer obras para ser salvo. Quando você aceitar que você foi salvo, você aí sim vai produzir frutos da salvação. No versículo 10 nós podemos ler aqui: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As nossas boas obras foram preparadas para que andemos nelas após nós sermos salvos. Se você entender isso, nunca sentirá peso em obedecer a Deus. Você irá obedecer a Deus, você irá fazer boas obras por gratidão à salvação que foi te dada gratuitamente. É só aceitar a salvação somente. Só isso, querido irmão. Na glorificação voltaremos a ser o que éramos antes do pecado, perfeitos com a imagem que Deus tinha nos dado no princípio. Voltaremos a ser semelhantes a Deus. Isso vai acontecer quando Cristo Jesus voltar. É necessário identificar os falsos profetas. Porque eu não preciso só viver e mais nada. É porque agora a nossa maior luta é lutar em escapar desses falsos profetas. Porque o objetivo dos falsos profetas é nos enganar para roubar a nossa salvação. O objetivo dos falsos profetas é nos desviar da salvação que já foi nos dada, da salvação que já nos pertence. Por isso nós precisamos saber como escapar desses falsos profetas. E a resposta é Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, nunca verão a alva. A lei e ao testemunho é também mencionado em Apocalipse 12:17. Onde Satanás está irado com o restante da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E 1 João 2:4 também diz: se alguém diz que conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. É essa maneira pela qual poderemos identificar os falsos profetas e fugir. Deus sabe de nossas necessidades. Ele promete que coisas nos serão acrescentadas. Não precisamos ocupar nosso coração com as ansiedades que a vida nos dá, mas sim ocupar nosso coração primeiro com o reino
de Deus e a sua justiça. Pois onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro, queridos irmãos. O nosso coração está nas coisas desse mundo? Ou o nosso coração está em Deus? O nosso coração está no céu? O nosso coração, a maior ansiedade nossa é voltar para os braços de Deus. Então nós devemos buscar, devemos ter coragem e motivação de viver, porque Satanás já está derrotado, mas ele irá nos afligir e atormentar para que nós desistamos do nosso Salvador, mas ele está enganado, pois nós vencemos em nome de Jesus. Nós devemos procurar ter força sempre de lutar contra os sofrimentos deste mundo em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, como os outros venceram pelo sangue do Cordeiro. Esses são os conselhos que Deus nos dá nessa hora e deseja que nós possamos vencer todas as adversidades desse mundo e segurarmos a nossa salvação até aquele dia. Esse era o estudo de hoje. Que Deus tenha abençoado a ti, que tenha te iluminado para que você entenda que a salvação é uma coisa muito simples, desde que você agarre-se nos pés de Jesus. Em nome de Jesus.